Fala, galerinha esperta! E aí? De boa? Tranquilão? Suave na nave? Claro que sim! Estamos aí, todo mundo pronto para mais uma viagem geográfica, não é isso, Carlinhos? E que viagem, né? É isso aí, uma Vai viagem. ser uma... Você é rondoniense ou rondoniano? Eu sou de Belém. Mas rapaz... Mas rapaz, eu sou de Belém. E vim para cá muito cedo, 1984. Há muito tempo Há atrás. muito tempo atrás, quando eu era criança, não era nem jovem ainda. E você foi morar onde? Em que bairro? Eu fui morar no bairro chamado Bairro do Rock. Olha aí. Ali que depois virou... Era o Trevo do Rock e depois virou bairro Areal da Floresta. Olha aí. Hoje é só Floresta. Ali por perto onde fica a finca, por ali. Olha aí. Então, há muito Um pouco tempo da atrás. história do professor Jorginho. É isso aí. E naquele período estava vindo muita gente, vindo de vários lugares do Brasil. É verdade. Estávamos no ciclo ali agrícola, também já misturado com o ciclo da Do ouro, mineração. do ouro do Rio Madeira, né? Isso, do ouro do Rio Madeira, né? Então, olha só, a aula já começou com história. É isso aí, nesse espaço geográfico que é a nossa querida Rondônia. Beleza? Sem mais delongas, meu querido diretor, vamos lá na tela. Aula 15.1, Carlinhos. Vamos falar hoje sobre a questão populacional de Rondônia. Olha só que legal. Então, a gente vai falar sobre a evolução da população. Vamos falar sobre a população economicamente ativa. Vamos falar sobre estrutura etária. Ou seja, como é que está estruturado a idade das pessoas que vivem aqui? Qual é a idade delas? Qual é a porcentagem delas? E vamos falar sobre o crescimento populacional através das migrações. Inclusive, esse crescimento ele pode ser negativo, Carlinhos. Exatamente. Um decréscimo. Mas vamos lá. Uma informação que você já pode já anotar aí no seu caderno é que os números absolutos da nossa população, a população rondoniense, nós tínhamos aí já por volta de 1970 uma população que estava em torno de 116 mil habitantes. Quando vem a década de 80, olha só, saltamos para 513 mil. E aí, mais 10 anos... né? Só um crescimento de mais de 300%. E mais 10 anos, em 1990, já estávamos com 1.130.000. E aí, mais 10 anos, saltamos para 1.379.000. Isso eu estou falando até 2000. E mais recente, no último censo, né, a população chegou a 1,5 milhão de habitantes, Jorginho. Então, olha só, galera, nessa única oração, né? Eu ia falar frase, olha, aí a professora Alessandra ia ficar brava com o Ia te dar uma bicuda. Ia dar uma bicuda em mim, fica esperto, rapaz. Isso não é uma frase, é uma oração, porque é um texto já que tem já é grande, né? Então, a gente vai entender aqui, nessa interpretação, e que fica subentendido, Carlinhos, que se nós estamos falando que em 1970, vou apagar tudo e riscar novamente, se nós estamos falando que em 1970 éramos apenas 116 mil, nós saltamos para 503 mil lá em 1980, e esse crescimento é de mais de 300%, fica subentendido que Rondônia não estava preparada. Até porque você tem aí chegando milhares de pessoas num espaço geográfico ainda que não tinha uma estrutura para atendê-los em que aspecto? De moradia, saneamento básico, saúde, segurança, educação. Já pensou? Em 10 anos você receber mais de 400 mil pessoas? Então, teria que o Estado, as prefeituras que surgiram, né, nesse período, a se adequar a essa nova realidade de chegada de milhares de pessoas. Aí o aluno fala, professor, isso tem alguma coisa a ver com o que o senhor falou na aula passada, professor? Claro que sim! Que aí, olha só, esse salto populacional, o governo federal e a cúpula do governo federal, né, a presidência,
isso está crescendo demais, vamos ter que criar um estado ali. Já tem a fundamentação, já tem um argumento, já tem a justificativa, Carlinhos, para criar o estado de Rondônia. E você percebe que essa população, só para nível de conhecimento, nós vamos ter na evolução histórica populacional núcleos, ou seja, povos migrando para a nossa região. Você vai ter os nordestinos lá no primeiro ciclo, no segundo ciclo, aí passa, nós temos também os imigrantes, vale salientar que nós temos também a vinda de árabes, judeus, né, ingleses, turcos, para a nossa região. Mas aí depois, no ciclo da mineração e no ciclo agrícola, já vem quem? Outros povos de outras regiões, que são os sulistas. Isso. Capixabas, paranaenses, catarinenses, gaúchos, paulistas, goianos. Baiano. Vem também o grupo de baianos, já que faz parte da região Nordeste, maranhense. Então, essa população vai dar origem exatamente ao nosso estado. É por isso que eu iniciei aqui perguntando ao professor Jorginho se ele era rondoniense ou rondoniano. Porque o rondoniense é aquela pessoa que já nasceu no estado. E vocês, alunos da mediação tecnológica de Rondônia, boa parte de vocês que nasceram aqui, então, são chamados de rondonienses. E os rondonianos, aqueles que vieram de outras regiões, mas que moram ou habitam no nosso estado. E você, Batatinha, você é de Rondônia ou veio de fora? É daqui mesmo? Ah, você é rondoniense. Então você é batata da terra. Então, olha só, galera, a população de Rondônia hoje tem 1.581.196 habitantes. Corresponde, olha só, Rondônia, com toda a grandeza que nós temos, ainda assim somos 0,8% da população do Brasil. Ou seja, é pouca gente. E se nós compararmos com o estado de São Paulo... Isso é um absurdo, né? Só a cidade de São Paulo tem muito mais do que... bairro da cidade de São Paulo já tem essa população. Exatamente. Então, é um estado novo que ainda está crescendo tanto economicamente e também populacionalmente. Tá? Nós representamos o terceiro maior contingente populacional da região norte, tá? Atrás somente do estado do Pará e do Amazonas. Claro, né, Carlinhos, que vai estar atrás do Pará e do Amazonas. Tem que entender o contexto histórico da evolução do Pará e do Amazonas. São os estados mais antigos da região norte. Isso. E foram capitanias, províncias, né? Isso. Tanto que é que Rondônia ele era uma área que pertencia ao Amazonas. Amazonas, exatamente. Então, os estados também apontaram que 39 dos 52 municípios, olha só que informação importante, hein, atual, hein? Você tá demais, Carlinhos, você tá demais. Você tá acessando a Barça. Ixi, a Barça, né? A Barça é só do nosso longe, tempo, né? O aluno nem sabe o que é a Barça, né? Nem existe mais. Não existe, agora é tudo só no celular, no computador, só na inteligência artificial. Só na inteligência artificial. Então, olha só, galera, informação importantíssima que nós estamos passando para você, atualizada. IBGE 2022, Carlinhos. O Batatinha tá rindo de mim também, ó, tá gaiato. Olha só. Nós diminuímos a população, olha só. Ou seja, tiveram municípios que as pessoas foram embora. Houve um decréscimo populacional. Vale salientar... Crescimento negativo. Né? Vale salientar que alguns alunos... Professor, mas a gente vem aumentando a população do estado, mas alguns municípios tiveram um retrocesso, diminuíram. Por quê? Porque é o seguinte, galera, nós temos aqui Porto Velho, né? Vamos citar aqui 3 grandes municípios, Porto Velho, Ji-Paraná e Ariquemes. São grandes cidades dentro do contexto rondoniense. Então, elas ofertam mais uma estrutura econômica, uma estrutura de habitação, de saúde. E muitos dos nossos municípios, que são municípios recentes, por que teve essa diminuição? Porque as pessoas procuram melhores condições. Então, para onde que eles vão se deslocar? Podem se deslocar para as maiores cidades do nosso estado.
Então, ao mesmo tempo que algumas populações, algumas cidades aumentaram seu contingente populacional, outras diminuíram, porque essas pessoas migraram para as cidades maiores. Ou até mesmo mudaram do estado de Rondônia, como por exemplo, conheço muitos alunos que saíram de Rondônia e foram estudar fora. Foram estudar na Bolívia, foram estudar no Paraguai, fazer medicina em outros países. Então, isso também colabora para a diminuição populacional da maioria dos nossos municípios. Exatamente. E ainda tem outra situação, né? Tem a questão do agronegócio. É isso? O agronegócio expande. E aí, por exemplo, tinha um sitiante ali perto que vendeu a sua terra. Os meus pais mesmo venderam as terras. Eu falei já em aulas passadas que nós tínhamos sítio. Então, é a realidade de muitos. E isso se torna o agrobusiness, ele vai só expandindo suas terras. Então, são empresas que estão no campo. E Rondônia é forte no agro a nível nacional. Não é isso, Carlinhos? Exatamente. Isso também acaba por ter uma importância. Um fator, né, que fator. colabora para a diminuição da população de alguns municípios. Perfeito. Vamos lá na tela? O Estado foi o que apresentou a maior taxa de cidades com perda de habitantes. Olha só, o nosso Estado perdeu habitantes com um encolhimento de 75% dos municípios. Nós ficamos aí entre 75%, 68% o Estado do Alagoas e o Rio Grande do Sul perdeu 56%. Olha só, pode falar, Carlinhos? Continua. A gente vai aqui aparecer novamente para o aluno, tá? Isso aí, Carlinhos, são informações importantíssimas, porque a IBGE atualizada para o aluno. Isso pode vir em concurso. Certo. Pessoa que aí tem gente... Pode vir na prova também. Pode vir na prova. Opa, bota um asterisco aí, né, Carlinhos? Bota Exatamente. um asterisco aí. Inclusive, Carlinhos, tem pessoas que pensam que cidades só crescem. Elas também, né, retrocedem. Tem pessoas que pensam que, obviamente, que o nosso estado, economicamente, ele é pujante, né? Ele é visto como sendo um estado, Rondônia na região norte está crescendo. Aí pensa que isso tem a ver também com a evolução da demográfica. Não necessariamente. É isso? Nós tivemos aumentos populacionais, eu posso dizer isso de forma bem clara, quando ainda tivemos a construção das duas usinas hidrelétricas do Rio Madeira, que trouxeram um grande contingente populacional que aumentou a população da onde? Daqui da capital, cidade de Porto Velho. E atraiu pessoas do interior para cá também. Então, e de outros estados. Principalmente de outros estados. Mas em boa parte dos municípios, nós temos 52 municípios. Vocês perceberam que 75% desses 52 municípios, a população diminuiu. Certo? Então, são fatores que nós já citamos aqui que fazem com que haja esse retrocesso no quantitativo populacional. Há estudiosos, né, que dizem que foi até um ciclo, né, em Rondônia, né, o ciclo das hidrelétricas. Exatamente. Né, porque pessoas vieram e realmente se tornou um caos o trânsito, a questão da imobiliária em Rondônia explodiu. Isso era um kitnet, era coisa de R$1.000. Então, a questão do imobiliário cresceu muito. Muitos hotéis, a sua lotação estava máxima, não encontrava vagas. Uhum. Casas também não se encontravam, então, e valores muito altos em relação à média do mercado. Então, é considerado realmente um ciclo, o ciclo das usinas hidrelétricas, das construções, que atraiu milhares de pessoas para... Um novo surto, né? Demográfico. Para essa região aqui, principalmente da cidade de Porto Velho. Vamos lá na tela. Outro fator que nós trouxemos para vocês, olha só, se tivermos alunos da mediação tecnológica na área de Ministro Andreas, olha só, Ministro Andreas em 2010 tinha 10 mil habitantes, um pouco mais de 10 mil habitantes. E agora em 2022... só tem 6 mil habitantes. Carlinhos, uma queda de 37%. Exatamente, quase 40%. É muito grande. É muita gente. Muita gente saindo. Né? Pode ser que eles se enquadram nesses fatores que comentamos na nossa aula. Agrobusiness. Né? A questão do agrobusiness, do agronegócio, que aumentou as áreas produtivas, né?
Também a questão de pessoas buscarem outras cidades Oportunidades. maiores, outras oportunidades melhores de emprego, de educação, né, a questão de saúde. Então, trazem, né, faz com que haja essa queda de população nesse município. E aí a gente fala, olha só, nossa área aqui de Rondônia é 237.754 quilômetros quadrados. A população de Rondônia é 1.581.196 pessoas. A densidade demográfica do nosso estado é 6,65 habitantes por quilômetro quadrado. Professor, como que se chega a esses 6,65 habitantes por quilômetro quadrado? Pega-se a área territorial com a população residente, né, e tira a média, dá mais ou menos 6 habitantes por quilômetro quadrado. Isso aí a gente estuda em geografia. É interessante porque ainda temos muitos espaços vazios, né? Isso é a nossa densidade demográfica. Beleza. Olha aqui, galera, isso aqui também é muito importante você saber. Olha só, a população urbana e a população rural. Embora o agronegócio seja muito forte em nosso estado, a população rural é muito menor do que a população urbana. Olha só a população urbana aí em laranjado, ok? 1.154.000 habitantes que moram na zona urbana, Enquanto né? menos de 500 mil está na zona rural. E aí a gente tem um mapa que evidencia para você a população por município, né? Então você vê aí que vamos mudar aqui de cor, que é Porto Velho, a maior bolinha aqui, né? Isso quer dizer que realmente a maior população está aqui concentrada em Porto Velho. As áreas mais populosas, Isso, né? ó. Tá aqui, ó. O que representa isso? Ó? Olha aqui, ó. Tá bom? Tá aqui o número das cidades. As 3 maiores cidades de Porto Velho em números populacionais ou populosos, né? Porto Velho, Ji-Paraná, Cacoal, né? São a questão de população nessa distribuição, né, por domicílio, né? Isso. Então isso é interessante vocês observarem, porque são as cidades que têm maior infraestrutura para atender a essa demanda da nossa população. Né? Vilhena, Ji-Paraná, Ariquemes, então são essas cidades que têm esse círculo maior, são onde tem a maior concentração. Vocês podem ver que tem outros que são bem pequenininhas, isso quer dizer que um detalhe, né, Jorge? populacional é Para o pequena. aluno observar, deixa eu colocar aqui uma cor amarela. O que é isso aqui? A BR. A BR-364. Isso. Estão concentrados ao longo da BR. Exatamente. Então, essa população, tem a população geral, né, que a gente falou agora, mas tem a população que é economicamente ativa. Quem é a população economicamente ativa? É quem trabalha ou está procurando serviço. É a população economicamente ativa. Tá? Ou seja, quem está trabalhando e quem é que está desempregado. Ok? A população economicamente ativa costuma ser dividida em 3 setores: quem trabalha no setor primário, secundário e terciário da economia. E, de acordo com o IBGE, a Rondônia vem diminuindo a população economicamente ativa no setor primário, devido a quê? Mecanização. Vamos que mudar, nós acabamos de falar, né? Mecanização no campo, ou seja, quanto mais tratores, menos pessoas. O agronegócio, apesar de ser a atividade econômica que tem um grau de crescimento bastante elevado, só que não emprega tantas pessoas. Menor necessidade de mão de obra, é isso? E apesar de ter perdido a antiga supremacia econômica, o setor primário em Rondônia continua sendo um grande empregador, tá? Vamos lá. A população do setor secundário, tá? Setor primário é a agricultura, é o agronegócio, tá? Agora, já o setor secundário é a indústria, ou seja, nossa indústria ainda não é tão desenvolvida em Rondônia. Anote isso no seu caderno, tá bom? E o setor terciário, esse sim é o que ocupa a maior parcela da população economicamente ativa de Rondônia. Tá aqui, ó, são os serviços. Os serviços estão no setor terciário. Que, professor, dá um exemplo do setor terciário. Você, quando se você mora no campo, você vai para a cidade, você vai no supermercado, você vai na loja comprar roupa, vai na farmácia comprar remédio, tudo isso é setor terciário, são serviços, é o comércio, é isso? A borracharia,
é a revendedora de veículos, tudo isso é o setor terciário da economia, ok? Vamos lá no quadro, meu diretor. O rendimento nominal mensal domiciliar per capita, olha só que interessante. Nós estamos numa faixa, olha aqui, ó, de 1.527, né, um pouco mais de um salário mínimo. Essa é a renda per capita quando ele fala renda per capita, renda por pessoa, isso. Certo? Renda por pessoa. Nós estamos na média, na média nacional, né? Sendo que os estados que têm a maior renda per capita é o estado de Goiás, do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, né? Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Da região norte, nós estamos aí, né, é o maior que existe, né, Rondônia, juntamente com o estado do Amapá. Esse é o IDH de Rondônia. Nós temos aí um gráfico, né, que diz que o índice de desenvolvimento humano em Rondônia ele está próximo de 0,7, é isso? E ele alcançou lá em 2020 um número acima de 0,7, mas abaixo ainda de 8, e teve um declínio em 2021. Alguns alunos devem estar perguntando, mas professor, o que é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano? Ele é calculado pela questão de escolaridade, ele é calculado pela questão de renda da população, então, e fatores sociais. Então, entram esses elementos para calcular o IDH. Qualidade de vida. E é a qualidade de vida da população. Exatamente. E dentro desse aspecto do IDH, vale salientar que ele tem um peso, né? Quanto mais próximo de 1, né, tem um IDH mais avançado. Quanto mais próximo de 0, né, nós vamos ter uma qualidade já bem ruim do nosso IDH. E Rondônia está, vamos dizer assim, que está no meio termo, né? Não está nem tão ruim, nem tão bom, mas precisa melhorar, porque questão de escolaridade, a questão de qualidade de vida da população, saúde, tudo isso. Aí nós temos o censo, né, de 2022 com a estrutura etária. Olha só, então de 0 a 14 anos, nós temos aqui em azul, em lilás, vai aparecer para você aí de 15 a 64 anos, 15 a 64 anos, nós estamos falando de uma população economicamente ativa. E jovem. E jovem. Olha só, 65 anos ou mais também é uma população que não está mais na atividade, são os idosos. Essa população aqui que eu estou marcando no quadro é a chamada população economicamente ativa. Isso. População que gera renda, procura emprego ou gera emprego também, isso. Né? Ou está trabalhando, não é isso? Exatamente. Dentro desse aspecto, nós temos a distribuição por sexo. Quando a gente fala por sexo, masculino e feminino, nós vamos ter aqui a puridade. Isso aqui é chamado de pirâmide etária. Observe que a nossa pirâmide etária, a nossa base ainda é larga. Olha só que interessante. Quando a base é larga, nós temos ainda base larga e meio largo, nós temos muitos jovens, né? Muitos jovens indo para a fase adulta, uma população, como nós falamos, economicamente ativa. Quando nós temos um topo mais fino, ainda nós não temos tantos idosos, porque nós somos considerados uma população jovem, uma faixa etária que vai desde os 0 ano até os 45, 50 anos é considerado aí entre criança, jovem e adulto. Então a nossa população está nessa faixa etária até os 50 anos. E percebam também, ó, que a partir dos 70 anos, ó, nós estamos crescendo também essa planilha aqui, Carlinhos. Exatamente. Nossa população também está envelhecendo. Exatamente. Só que dentro do contexto de Brasil, somos considerados, em nível da média, ainda população de jovem. Exatamente. Então, a faixa etária de Rondônia, né? De Rondônia, nosso censo demográfico é de 2022, tá? Ou seja, as informações que estamos passando para vocês estão atualizadas. Então, a idade mediana do rondoniense hoje é 32 anos, sendo a maior da região norte, mas inferior à idade mediana do brasileiro, que é 35. O censo também indicou que dos 52 municípios, apenas 11 têm mais mulheres que homens. Porém, quando considerada a população total, em Rondônia, as mulheres são a maioria.
Em todo o estado são 787 mil homens, 49,8%, enquanto as mulheres são 793 mil, 51,2% da população são mulheres em Rondônia. A maioria. Tem muita mulher em Rondônia, hein? Então, beleza, vamos lá. Pirâmide etária indígena, Carlinhos. Essa pirâmide etária indígena, ou dos povos indígenas, né, retrata que a nossa população indígena também é uma população de jovens. Né? Olha só a faixa etária da nossa população dos povos indígenas. Aí chega até os 40 anos, 44 anos. Tá? Ainda poucos idosos, né? Então tem muitas crianças e jovens e adultos nessa população indígena. Nosso crescimento populacional se deu pelo processo migratório. Então, toda a nossa história da área geográfica de Rondônia está ligado ao processo de migração, onde nós vamos ter aí, já no século XVIII, por exemplo, a vinda, passando por essas regiões, a questão dos exploradores portugueses, né, porque já ultrapassavam as linhas do Tratado de Tordesilhas, que vocês estudaram isso em história, né? O Tratado de Tordesilhas era uma linha imaginária que dividia terras de Portugal e terras da Espanha. E essa área geográfica da Amazônia estava do lado da Espanha. E os exploradores portugueses ultrapassavam os limites territoriais do Tratado de Tordesilhas. Então, é interessante falar, né, que a gente falou da pirâmide etária indígena, então os antepassados deles estavam aqui, né? Exatamente. Nesse tempo aqui. Nessa questão também da migração para o lado espanhol, a descoberta do ouro na região do Vale do Guaporé, que pertencia ao Mato Grosso, Isso. capitania do Mato Grosso, atraiu milhares de bandeirantes. Isso. Que utilizavam a mão de obra escrava indígena e, posteriormente, escrava Negra. africana, Isso. também colaborou para um processo populacional dentro desse período. Tá? Outro fato, posteriormente ao ciclo do ouro do Vale do Guaporé, né, nós vamos ter, então, o ciclo da borracha, já no final do século XIX e início do século XX. E também na metade, por volta da década de 1940, quando atraiu nordestinos, quando atraiu pessoas de outros países, inclusive ingleses, americanos, né? Porque temos a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que está ligado ao ciclo da borracha. Isso, aqui o primeiro ciclo, né? Exatamente. Nesse texto aqui, ó. Então, milhares de nordestinos nesse momento vieram para Rondônia, né? E por que eles vieram, hein? Foi uma grande seca que teve no Nordeste brasileiro e eles vieram fugindo dessa seca e eles foram seduzidos pela possibilidade de desfrutar lucros da produção da borracha, que estávamos passando pelo processo de segunda revolução industrial, Exatamente. Que era para fazer o pneu dos carros. Exatamente. E dentro desse processo do primeiro ciclo, além dos nordestinos, começa então a questão da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que também atrai pelo menos 52 nacionalidades, Jorginho. Então a gente voltou nesse texto para falar do passado, né? Então, é para a gente entender que nós tivemos vários ciclos aqui de pessoas que vieram desde o tempo do descobrimento do Brasil, mas era para explorar. E quando acabava-se, entre aspas, pensava que acabava os tesouros que aqui estavam, que até hoje tem, iam embora novamente. É isso? E assim foram os vários ciclos que tiveram aqui na Amazônia, aqui inclusive em Rondônia. Então, fazendo um resuminho, vamos dizer assim, o estado de Rondônia viveu de ciclos econômicos. A população do estado de Rondônia, né, cresceu ou diminuiu por causa dos ciclos econômicos. Então, nós recebemos aí nordestinos, nós recebemos os sulistas, os imigrantes, tanto que é que nós temos aí, ali no município de Espigão, do Oeste, aquela área ali da central do estado, nós temos muitos descendentes de alemães, de eslavos, poloneses, né, que também vieram por causa do ciclo agrícola. Aqui na região de Porto Velho, mais antiga, nós vamos ter os árabes. Temos muitos restaurantes árabes ali na área central de Porto Velho, pessoas que vieram lá no início do século XX, na construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Também nós temos, ali na região do Vale do Jeamari, muitas pessoas que vieram no ciclo da mineração, principalmente paranaenses. Uhum. Mas aí a gente tem que evidenciar também para o aluno que, embora tenha tido todo esse tipo de migração de todos esses tipos de pessoas de vários lugares do mundo,
o mais importante foram os nordestinos. Exatamente. Como a gente vai ver na próxima tela. Vamos lá, meu diretor? Então, olha só que interessante aqui, o nordestino veio para cá. Várias são as pessoas que são descendentes de nordestinos. Você conhece alguém que é descendente de nordestino? Você é, Carlinhos? Não sou. Meu pai era. Não, descendente. Tá. Teu pai, teu avô era nordestino. Meu avô era nordestino. Isso, exatamente. Minha mãe é nordestina, meus avós. Quando a gente fala do Nordeste, a gente tem que... Vamos especificar alguns estados, pessoas que vieram. Maranhão. Por exemplo, nós temos muitas pessoas do Ceará, da Paraíba, do Maranhão, da Bahia, né, do Rio Grande do Norte. A maioria dos grupos de nordestinos vieram desses estados. Isso, e foram vários os momentos desses ciclos que o nordestino foi importante para a nossa história, para a nossa geografia daqui de Rondônia, né? Desde o tempo do tempo lá da mineração do século XVIII, lá estava tendo em Minas Gerais, em Goiás e também no Mato Grosso, que eles vieram para cá atrás de riquezas minerais, né? Isso? Então, olha aí, depois vieram o ciclo da borracha. Primeiro ciclo da borracha, é isso? Aí depois veio ali o plano de desenvolvimento. Isso, de desenvolvimento do centro-oeste e o oeste do Brasil, ok? Eles também foram lá para a construção de Brasília, então os nordestinos, eles têm os candangos, eles são, e aqueles eram chamados arigóis, isso em Rondônia, então ele foi muito importante. Eles fizeram a Revolução Industrial lá nos anos de 1930, quando começou a industrialização do eixo Brasil, Rio-São Paulo. Então, olha só a importância deles, não é isso? E eles também vieram para cá. Inclusive, aqui em Porto Velho, é onde tem a maior parte desses nordestinos, que inclusive são muitos deles comerciantes hoje, descendentes dos nordestinos que vieram anteriormente. No ciclo da borracha, né, nós, como já falamos, vale salientar, no segundo ciclo também veio um grupo agora chamado Soldados da Borracha, para o trabalho da produção da borracha para a guerra. Segunda Guerra Mundial, né? Devido à questão que as colônias inglesas lá na Ásia tinham sido invadidas e essa produção tinha que ser feita pela região amazônica, especificamente pelo território federal do Guaporé, onde a população aqui nessa área era de 591 mil e saltou para mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado, né, nesse período. Também de nordestinos, né, conhecido como arigós. Então, olha aí, a gente tem novamente uma imagem que evidencia a migração de chegada de imigrantes nordestinos para a nossa região, olha só. Desde lá, o primeiro ciclo da borracha, não é isso? A gente tem ali os nordestinos vindo para cá, o segundo ciclo da borracha, ok? O pessoal vindo para cá, os nordestinos. Também por causa da seca que expulsaram ele do Nordeste. Então, lá do século XVIII, atrás de drogas do sertão, então a gente tem uma história muito, muito íntima com a presença e a importância do Nordeste. Inclusive, isso influencia no quê? Influencia na culinária, influencia na questão linguística, na cultura. Na cultura. Né? Então, o estado de Rondônia, ele, vamos dizer assim, tem uma frase que sempre eu ouço falar, o mundo se encontra em Rondônia. Legal. Olha aí, já na década de 70 e 80, os nordestinos, olha só, iam primeiro, principalmente para a região sudeste do Brasil, ali, a região do eixo Rio-São Paulo, em busca de emprego. Né? A industrialização atraiu muitas pessoas para lá. Mas também, eles estavam indo também em direção para a Amazônia. Olha aqui, como Amazonas, Pará, Maranhão. Nesse período, a gente está falando da década de 70 e 80, a gente teve, por isso que tem muita gente que a gente aqui chama de gaúcho, né? Os gaúchos, paranaenses, como já falou. Olha só, vieram para Rondônia. Aqui a nossa Rondônia teve esse Vale incremento. Salientar que para Rondônia, nesse período da década de 70 e 80, os projetos de colonização. Exatamente. Tá? Os projetos de colonização criados pelo governo federal que atraiu milhares de pessoas vindas do sul e sudeste para a região de Rondônia.
E aí a gente fala da população de Porto Velho, que é 30% de toda a população de Rondônia. 30% de toda a população de Rondônia está em Porto Velho, ok? Essas informações são de 2021. As cidades mais populosas de Rondônia é Porto Velho, que é a capital, né? Com 460 mil habitantes. Ji-Paraná, seguido de Ji-Paraná segundo, 124 mil. Ariquemes e Vilhena. Nós temos aí, então, as 4 maiores cidades de Rondônia. Agora, nós também podemos relembrar, para vocês que a gente falou lá no começo, as cidades com a menor população, que é Ministro Andreasa, que a gente falou que diminuiu quase que 40%, né, sua população. Rio Crespo também diminuiu. Castanheira, então, são as cidades que têm a menor população. Olha só, Rio Crespo, 1.700 habitantes. Pouco, hein? É, menos que um bairro aqui de Porto Velho, não é isso? Castanheira, 1.700 também domicílios. Então, são cidades muito pequenas. Olha essa imagem que nós trouxemos, Rondônia. E aí, Jorginho, o que você tem de falar? Rondônia. Que morena, né? Bonitinho. Ô, cabocla. Olha só, é tudo junto e misturado. Olha, o rondoniense, ele não gosta de gente que dá azia. Ô, Carlinhos, mano, se eu ver um cara que dá azia, eu já saio de perto. Batatinha, você tá rindo por quê? Você não venha dar azia pra mim hoje, não. Beleza? Olha só, não fica marcando, não fique marcando touca, não, Carlinhos. É pra acabar, né? É pra acabar, mano. É pra acabar. Olha aí, ó. Ok? Então, olha só. Sexta-feira tem um piseiro ali, Carlinhos. E aí, o que tu acha? Vamos lá no piseiro? Então, rapaz, é o seguinte. Tu vai ou não lá no piseiro? Aí eu só respondo, mas rapaz. Aí uma vez eu tava tomando suco de laranja. Aí, né, quando eu tava lá tomando suco de laranja, aí uma amiga minha perguntou: ei, Jorginho, você vai lá na nossa festa hoje? Eu falei, mas rapá. Aí na outra mesa tinha um baiano com a namorada. Ele, ei, meu rei, como é que tu falou aí? Marrapá, o que é marrapá? Então, olha só que interessante. Essas histórias do professor Jorge, juntamente com essa imagem que vocês viram, é a nossa realidade, é a nossa cultura. Isso. Porque você percebe que aí a gente entra um pouco da questão dos dialetos da língua portuguesa. Isso, perfeito. Olha a língua portuguesa inserida na nossa geografia de Rondônia. Exatamente. Você tem aí os sulistas, os nordestinos, que vai misturar a nossa língua com a dos povos indígenas e vai dar algumas palavras diferentes. Que muitas das vezes, quando a gente viaja para fora de Rondônia ou vai para outros estados e nós começamos a falar e sai uma palavra diferente que eles não conhecem, eles se assustam. Eu estive recentemente no Nordeste, né? E falei uma outra palavra lá que era um contexto regional e eles ficaram olhando assim, abismados, assustados com a palavra que eu falei, porque são os dialetos que Rondônia possui, né? Que é essa mistura dos povos que ocuparam ou que vieram para a nossa colonização e ocupação do espaço geográfico, Jorginho. É isso aí. E, inclusive, nós, aqui de Porto Velho, indo para a região central e sul de Rondônia, eles já veem essa diferença no nosso linguajar, no nosso dialeto. É isso? Já dei aula em Ariquemes e teve aluno que perguntou, professor, o senhor não é nordestino? Aí, não, sou de Porto Velho. Aí, por quê? Aí, não, o professor fala igual nordestino. Eu não vejo isso, não. Não vejo, não. Para mim está normal. Outro detalhe, né? Eu trabalhei em Ji-Paraná, a gente percebe que de Ariquemes para lá, a tendência linguística é uma situação diferente daqui de Porto Velho. Aqui em Porto Velho nós temos muitas pessoas de origem do Nordeste, então, e do Amazonas. E do Amazonas, né? Então o dialeto é um pouco diferente. Já para o interior, as pessoas puxam muito o R. Né? Porta, portão, porteira. Né? Então, isso é uma característica do nosso estado. Por isso que eu falo, Rondônia, o mundo se encontra em Rondônia. Porque você vai ter um aspecto cultural bastante interessante, até mesmo as questões das festas. Por exemplo, lá em Guajará-Mirim, os alunos de Guajará-Mirim devem saber, lá tem uma festividade do Boi Bumbá. Né? Já no interior, na cidade do interior do estado, a tradição, uma das tradições culturais é as festas agropecuárias. Né? Então, até isso influencia a questão cultural, é a influência dos povos que vieram para
ocupar o nosso espaço geográfico ou formar o que nós chamamos de população rondoniense. E você, é rondoniano ou rondoniense? Boa pergunta. Então, era o que tínhamos para o momento. Daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Tchau!